Olá, meus irmãos. Bom dia, graça e paz. Amém? Vamos dar início ao nosso culto desta manhã de domingo, lendo uma palavra que está no Salmo de número 113. Amém? Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Vamos ter uma palavra de oração. Bendito seja, Senhor, em nome de Jesus, o teu santo nome, do nascer ao pôr do sol. Louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por esse dia de domingo, por essa manhã abençoada, Senhor, que o Senhor preparou para nós que nós pudéssemos cultuar ao Senhor, te louvar e adorar o teu santo nome. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora tome conta da minha vida, da vida de cada um de nós que estamos louvando e cultuando e adorando o teu santo nome nesta manhã. Que o teu Espírito Santo entre na casa de cada um de nós e possa trazer paz, possa trazer descanso, possa trazer salvação para as nossas famílias em nome de Jesus, Senhor. E que tudo o que for feito e tratado e dito nesse culto, Senhor, todos os louvores, todas as palavras glorifiquem e engrandeçam o teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém. Amém. Paz e graça, amada igreja. Louvado é o santo nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar ao único que é digno de receber honra, glória e louvor. Que você possa nessa manhã, que nós possamos nessa manhã, pedir para que o Espírito Santo venha sondar o nosso coração. Porque nós somos a habitação do Espírito de Deus. Esquadrinha, Senhor, o nosso coração. Visita, Senhor Deus, o lar. Visita, Senhor Deus, o nosso trabalho. Visita, Senhor Deus, os hospitais. Visita os presídios. Visita os asilos, os orfanatos. Pai, faça conforme a tua vontade. Que o Senhor tenha total liberdade, Pai, de operar a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, Senhor, e vê se há caminhos maus em nós. Limpa, purifica, Pai, os nossos corações. Senhor, que a nossa vida só tem sentido com a presença do Senhor. Que a nossa vida só tem sentido se o Senhor está presente. Então, em nome de Jesus, nós te convidamos a total liberdade do teu Espírito Santo. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche-nos de ti. Para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Aleluia. Enche. Tens liberdade
aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Muda, Jesus, tudo que não tiver de acordo com o Senhor, muda tudo de lugar. Aleluia. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Muda, Senhor, muda tudo em nós, muda os nossos pensamentos. Obrigada pelo teu perdão, Pai. Obrigada porque Ele sara, Senhor. Ele sara a nossa alma. Aleluia. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo.
palavra do Senhor diz que o Senhor nos guarda, que nós estamos seguros em teus braços, que podemos passar pelo vale da sombra da morte, que o Senhor é conosco, que o Senhor é que nos guarda, que o Senhor é que nos livra. Pelos braços do Pai nós temos segurança, nós podemos descansar. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu
Em teus braços é o meu descanso. 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 Bem, Deus, é nos braços do Senhor, Pai, que nós encontramos paz. É nos braços do Senhor que nós encontramos alegria. É nos braços do Senhor, Pai, que nos faz, Senhor Deus, crer, Senhor Deus, a cada dia. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, nesse tempo, a viver na total dependência do Senhor. E nos perdoa também, Senhor Deus, se de alguma forma nós temos falhado com o Senhor, às vezes agindo, Senhor Deus, pela nossa própria vontade, tendo ansiedade no nosso coração. Não, Deus, nos teus braços, Senhor Deus, nós não precisamos temer, mas nós podemos confiar, porque é nos teus braços que nós descansamos, que nós encontramos paz. Paz que excede todo entendimento. Pai, em nome de Jesus, com todo o louvor do nosso coração, que o Senhor sonda e conhece, nós entregamos ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Receba, Pai, a adoração ao Senhor, Pai, somente ao Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus por esse momento de louvor, que apesar de um pouco abreviado, foi muito intenso e abençoado. Vamos passar a palavra agora para a nossa irmã Márcia, para que vai nos compartilhar uma palavra do coração do Senhor para os nossos corações. E eu tenho certeza que assim como o Senhor sempre te usou, Márcia, Ele vai te usar mais uma vez para nos abençoar. Amém? Olá, irmãos, família, igreja, amigos que acompanham conosco essa palavra. Graça e paz sejam multiplicadas sobre a vida e a casa de cada um. Amém? Estou alegre, grata a Deus pelo privilégio de compartilhar essa palavra com vocês e com muita saudade de todos, nesse tempo que nós ainda não estamos nos reunindo presencialmente em função da pandemia, mas nós temos nos falado, nos comunicado e é muito bom fazer parte dessa família da fé. E hoje eu quero repartir com vocês uma palavra que Deus tem feito arder no meu coração nos últimos dias. É a respeito da vida de um homem que se chama Caleb. Nós temos muito a aprender com ele e eu creio que vai edificar a vida de vocês como tem edificado a minha também. Essa história que nós vamos estar repartindo aqui hoje está registrada em Números, na Bíblia, né? Em Números capítulos 13 e 14 e Josué capítulo 14. Eu recomendo que vocês depois leiam todos esses 3 capítulos, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais com cada um. O texto é grande, não vai dar para ler agora nesses minutos que nós temos, mas e Deus fala que quando nós vamos até Ele para buscar a sua palavra, quando nós clamamos a Ele, Ele nos revela coisas grandes e ocultas que nós ainda não sabemos. Então, certamente, quando cada um for lá e ler e buscar a instrução, o Espírito Santo vai acrescentar coisas novas e grandiosas na vida de cada um de vocês. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui a respeito da história desse valente de Deus, que é Caleb. Caleb fazia parte do povo hebreu, descendentes de Abraão. A mãe dele era hebreia e ele veio de um povo que vivia no Egito
Esse povo chegou no Egito numa posição alta, numa posição boa, privilegiada, porque eles foram através de José, que governava o Egito na época. José foi um homem muito importante no Egito, ao lado do faraó. Deus o exaltou naquele lugar. Mas depois que José morreu, o faraó esqueceu quem era ele, esqueceu o que aquele povo representava e começou a temê-los, porque era um povo poderoso, um povo que crescia, multiplicava, um povo forte, um povo a quem Deus abençoava. E por temê-los, Faraó os reduziu à condição de escravos e se aproveitava do serviço deles e judiou muito daquele povo. O Faraó realmente oprimiu muito o povo hebreu. E um dia Deus ouviu o clamor deles e enviou Moisés, um líder que os tirou do Egito. Deus fez sinais, prodígios através de Moisés, uma história bem conhecida, né? Enviou pragas porque Faraó não queria deixar os seus escravos livres, não queria libertar aquele povo. E Deus feriu o Egito com pragas para manifestar o seu poder e a sua glória naquele lugar. Depois conduziu aquele povo, eles atravessaram o Mar Vermelho. E Deus abriu o mar para que eles pudessem passar e afogou o exército do faraó que os perseguia naquele mesmo mar. E eles chegaram no deserto e tinham que atravessar o deserto para chegar na terra que Deus tinha lhes prometido por herança. Essa promessa tinha sido feita a Abraão muitos anos antes. Ele disse que os descendentes dele, Deus disse a Abraão que os descendentes dele seriam escravos, ficariam no Egito por 400 anos, mas depois ele ia trazê-los e lhes dar aquela terra onde Abraão estava pisando, uma terra muito boa. E assim foi. Deus estava conduzindo aquele povo pelo deserto com um cuidado muito especial. Ele mandava, uma nuvem para protegê-los durante o dia, para fazer sombra, e mandava uma coluna de fogo à noite para ir à frente deles, para iluminar, para aquecer. Enviava o maná, um alimento, todos os dias para que aquele povo fosse suprido. Então, um povo que viu muitos milagres, que viviam os milagres e ouviam a voz de Deus, que falava ali com Moisés face a face. E ele os conduzia conforme a direção do Senhor. Quando eles tinham sede, Deus mandava tirar água da rocha. Deus providenciava tudo. Era um povo totalmente suprido que andava com o Senhor. E um dia eles estavam a caminho daquela terra. Deus falou para Moisés enviar 12 homens das 12 tribos de Israel, um representante de cada tribo, para espiar aquela terra, para eles verem como era a terra que ele lhes daria por herança, que ele já tinha prometido que daria, para eles irem lá e verificar a terra pessoalmente. Era uma multidão que estava ali e 12 homens foram enviados representando aquela multidão. E eles chegaram lá e viram uma terra maravilhosa, uma terra fértil, produtiva, uma terra linda, uma terra que, como Deus havia dito, manava leite e mel com fartura, representando realmente muita fertilidade. Mas eles viram ali também gigantes. Aquela terra não estava vazia. Deus tinha prometido que eles dariam uma terra, mas a terra estava habitada e precisava ser conquistada. E daqueles 12 homens que foram enviados para espiar, para verificar aquela terra, 2, Josué e Caleb, voltaram muito animados, mas 10, a grande maioria, voltaram desesperados. Quando eles chegaram para fazer o relatório para Moisés, diante do povo, do que eles haviam visto, eles disseram: aquela terra realmente é boa, aquela terra é fértil. Para carregar um cacho de uva precisavam de 2 homens, de tão grandes que eram. Eles disseram, porém, o povo que habita lá, os descendentes de Anak, dos maiores gigantes da terra, gigantes mesmo, homens fortes, de alta estatura, de uma estatura diferenciada, que vivia naquela época, eles disseram: aquele povo devora os seus moradores. É um povo desesperadamente forte,
é um povo guerreiro, é um povo diante de quem nós nos vimos como gafanhotos. Tão pequenos nós somos perante eles. Aquele povo vai nos destruir. Deus nos tirou do Egito para morrer de uma forma humilhante nessa terra. Esse foi o relatório que 10 homens passaram para Moisés e para o povo diante do que eles viram. E diz a Bíblia que quando o povo ouviu aquele relatório, começaram a chorar, as pessoas choraram muito e desesperaram, rasgaram suas vestes, choraram, murmuraram contra Deus. Realmente já se viram assim, mortos. Já se viram destruídos diante do que estava pela frente e quiseram até voltar para o Egito. Preferiram voltar para a condição de escravos do que enfrentar os desafios que tinham para frente. Mas 2 homens, Josué e Caleb, como eu já disse, tiveram um olhar positivo para aquela terra. Eles não foram cegos quanto aos desafios. Eles viram os gigantes, eles viram os problemas, mas eles confiaram no Senhor. Eles confiaram no Deus que tinha feito a promessa de dar a eles aquela terra por herança, certos de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E olha o que Caleb disse, que está em Números capítulo 13, quando ele viu o povo desesperado daquele jeito e quando ele ouviu aquele relatório daqueles 10 homens que chegaram ali com relatório negativo. Diz a Bíblia no versículo 30 de Números 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha só, aqueles 12 homens viram a mesma terra, mas a visão de um foi completamente diferente da outra. A palavra de Deus fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. E eu quero fazer uma comparação aqui com o nosso corpo. A palavra de Deus fala que nós somos corpo de Cristo, como igreja nós somos corpo. Fala também que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que em nós habita corporalmente toda a divindade, toda a plenitude de Deus, e que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Então eu quero observar com vocês agora o que o corpo de Caleb fala conosco nesse episódio. Primeiro nós falamos aqui dos olhos, né? Como que os olhos de Caleb eram bons, enquanto que os olhos dos outros não eram. Os olhos dos outros 10, que representavam a maioria das tribos de Israel, se fixavam nos problemas, nos gigantes, e, sobretudo, se fixavam em si mesmos, de como eles eram pequenos diante dos desafios. Mas os olhos de Caleb se fixavam no Senhor, na grandeza do nosso Deus, daquele que fez a promessa e que é poderoso para cumprir, aquele que pode vencer qualquer desafio, aquele em quem nós podemos todas as coisas. Deus não falou para nós olharmos para nós mesmos, queridos. Ele falou para Abraão, quando Abraão tinha já seu corpo amortecido, quando ele era impotente, ele falou para Abraão que ele devia sair para fora e olhar para o céu, olhar para as estrelas, para contemplar o poder de Deus, a grandeza de Deus, e falou: assim serão os seus descendentes. Se Abraão olhasse para si mesmo, um corpo já impotente, ele não ia acreditar
nas promessas de Deus, mas como ele olhava para o tamanho do nosso Deus, ele creu, e um homem que era já impotente e tinha mulher estéril, foi pai de uma grande nação, de onde descenderam esses que nós estamos compartilhando agora. E Caleb tinha os olhos de Abraão. Caleb olhava para o Senhor, para a imensidão do seu poder, para a sua graça. Mas Caleb também tinha ouvidos para ouvir a Deus. Ele não fixou no que aquela multidão dizia, aqueles 10 homens diziam e aqueles que os ouviram. Ele não deu ouvidos a isso. E ouvir é diferente de escutar. Escutar vai além de ouvir. Não, ouvir é apenas captar o som, né? É um processo natural para quem não tem problema de audição. Mas escutar é prestar atenção, é meditar, é dar ouvidos. E Caleb, ele ouviu o que Deus dizia. Ele se fixou nas promessas. Deus prometeu que lhes daria aquela terra por herança. Então ele não teve medo, ele confiou que o Senhor era capaz de cumprir. Então ele tinha olhos para ver e ouvidos para ouvir. E como ele ouvia a Deus, ele se encheu da palavra de Deus. Ele encheu o seu coração daquilo que Deus falava. Ele ouvia Deus falar, todos eles ouviam. Só que Caleb prestou atenção, Caleb escutou. Como Jesus fala, né? Lá em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Nem todo mundo que ouve, escuta, presta atenção, medita, guarda no coração. Caleb guardou aquelas palavras no seu coração, guardou aquelas promessas no seu coração. E quando ele abriu a boca para falar, a boca falou do que o coração estava cheio. Então os olhos viram, os ouvidos ouviram, o coração recebeu o que os ouvidos ouviram e a boca falou do que o coração está cheio. Queridos, nós temos que prestar muita atenção no que nós vemos e como vemos, e qual é o nosso foco, em que nós nos concentramos. Também no que nós ouvimos e a quem nós temos dado ouvidos. A voz da multidão não é a voz de Deus. Nós podemos ver isso quando Jesus foi crucificado. A multidão falou, crucifica Jesus e solta Barrabás. A multidão não dava ouvidos ao que Deus era, ao que Deus dizia que era, quem Jesus dizia que era. Então, nesse caso aqui, Caleb não deu ouvidos ao que a maioria dizia. Ele ouviu o que Deus disse, e Deus disse, eu lhes darei essa terra por herança. Então, essa foi a palavra que ele trouxe para o seu coração, e foi isso que saiu dos seus lábios. Ele não foi portador de más notícias. Outra coisa que nós temos que cuidar é do que sai dos nossos lábios. Nós podemos deixar as pessoas ao nosso lado apavorados, tristes, desanimados, ou podemos falar como Caleb, eia, vamos subir animosamente para conquistar essa terra, vamos lá, não é na nossa força, é na força do Senhor. Esses gigantes vão ser comidos como pão, vão ser devorados pelo Senhor. Se o Senhor quiser nos dar essa terra, Ele pode. Não sejam rebeldes contra o Senhor. Foi isso que Caleb disse. Então, dos lábios dele saíram aquilo que Deus prometia, aquilo que os ouvidos ouviram da parte de Deus. Então, Caleb foi um homem que soube usar o seu corpo para glorificar a Deus. E Caleb não parou por ali. Caleb teve mãos diligentes, ele se dispôs a conquistar aquela terra. Ele não teve medo, ele não desesperou e ele não desistiu. Ele perseverou. Aquele povo, em decorrência de não ter acreditado, de ter sido rebeldes contra o Senhor, aquele povo morreu no deserto. Deus falou que só iam entrar Josué e Caleb, daqueles 12 que foram, e também que morreriam todos os abaixo de 20 anos, a não ser Josué e Caleb. Só os filhos daqueles espias que herdariam a terra, mas aqueles que não creram não deixariam aquela terra por herança para os seus descendentes. E o que aconteceu é que eles ficaram perambulando no deserto 40 anos.
Como eles ficaram 40 dias espiando a terra, Deus acrescentou 1 ano aquele caminho no deserto, para cada dia que eles espiaram a terra. E aquele povo teve que ficar 40 anos no deserto, até que morressem aqueles 10 que tinham ido espiar a terra e todos os de 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb. Agora eu quero ler o que está em Josué capítulo 14, 45 anos depois daquele fato. Vamos ler aqui. Chegaram os filhos de Judá, Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, seu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que de lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para nos desapossar, como prometeu. E Josué o abençoou. Olha só, Caleb recebeu uma promessa de Deus porque ele foi fiel. Porque ele pisou naquela terra com seus pés, os seus pés glorificaram a terra, tomando posse daquele lugar para o Senhor. Ele recebeu aquela terra por herança para os seus descendentes, aquele monte onde estavam os gigantes, o Monte Hebron, um monte maravilhoso, um lugar muito fértil. E ele ficou com aquele povo, sofreu com aquele povo 40 anos no deserto, mas guardou no seu coração aquela promessa. Ele confiou que Deus era fiel para cumprir aquela promessa. Ele guardou aquela palavra e 45 anos depois, porque ele tinha uma promessa, porque ele tinha um alvo, porque ele tinha uma palavra, porque ele tinha uma aliança com Deus, ele ainda se encontrava forte e vigoroso, como quando ele tinha 40 anos. Ele estava disposto a enfrentar os gigantes e quando Josué foi distribuir as terras, ele pediu exatamente aquele monte que ele queria por herança. E ele recebeu e ele conquistou. Se nós continuarmos lendo aqui em Josué capítulo 14, nós vamos ver que ele conquistou aquele monte, conquistou aquela terra e foi vencedor, e aquela terra ficou para sua descendência perpetuamente. Queridos, é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós confiemos nele, ele espera que nós sejamos fortes e corajosos como Caleb, que nós possamos dar ouvidos ao que ele diz e não ao que as aparências nos mostram. Não importa o que está à sua volta, não importa o que está à nossa volta, o tamanho dos gigantes, o tamanho dos problemas, dos desafios, se o Senhor for conosco, ele é capaz de nos dar a vitória. Então a palavra que eu quero deixar para vocês hoje é que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa memória. Caleb guardou na memória a promessa do Senhor. Caleb, ele não teve medo e não se esqueceu do que Deus lhe prometeu. Então que nós sejamos um povo forte, valente, corajoso, estejamos dispostos a conquistar a terra que Deus nos deu por herança. Ele fala lá em Deuteronômio 28 que onde nós colocarmos a planta do nosso pé, ele nos dará por herança, será abençoado. E essa herança significa autoridade. Significa que nós podemos ser autoridade nesse lugar, que nós podemos conquistar esse lugar para o Senhor e declarar: o reino dos céus chegou aqui e vai haver paz, justiça e alegria no Espírito Santo.
que nós podemos ter autoridade espiritual para trazer paz, para conquistar para o Senhor a autoridade. E nós somos esse povo que estamos dispostos como Caleb e que vamos conquistar a terra que ele nos deu por herança. Amém? Mas Caleb não estava sozinho. Caleb encontrou Josué para concordar com ele. Isso também, queridos, é muito importante. Encontre alguém para concordar com você a respeito das promessas contidas na palavra de Deus. Encontre um Josué na sua vida. Encontre uma pessoa que crê que Deus é capaz de fazer milagres, sim. Que Deus é capaz de te abençoar, sim. Que Deus é capaz de abençoar seus filhos, sua família, seu trabalho. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos em que tantos gigantes se levantam, o Senhor é capaz de nos fazer mais do que vencedores. Amém? Vamos orar? Nós confiamos que Deus nos ouve, que Deus nos atende, que Ele é o mesmo, Ele não mudou e que Ele tem preciosas promessas e uma herança para cada um de nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e te agradecemos pelo privilégio que temos de conhecer a Sua palavra com preciosas promessas. E está escrito na Tua palavra que para todas essas promessas nós temos em Jesus o sim. Ó Deus, mas o amém é pronunciado por nosso intermédio. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor abriu o caminho para que nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça e entrar com confiança através do Teu sangue, do Teu corpo oferecido ali na cruz. Os nossos pecados foram remidos. E quando nós cremos, nós temos acesso a essas preciosas promessas, ao testamento que nós herdemos com a sua morte, com a sua ressurreição. Então nós queremos dizer que as promessas do Senhor são confiáveis e que nós acreditamos que o Senhor é capaz de nos fazer herdar a terra por herança, as maravilhas dessa terra, o leite e mel que tem nessa terra. Ó Deus, e o Senhor é capaz de derrubar os gigantes que estão à nossa frente e nos fazer conquistadores mais do que vencedores. Dai-nos mesmo essa fé de Caleb e a perseverança de ir até o fim, porque como está escrito na Tua palavra, todo aquele que for até o fim será salvo. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Amém. Amém? Deus te abençoe, te renove e te dê graça sobre graça para viver em plenitude. Seja perseverante. Amém. Como já era de se esperar, né? O Senhor usou mais uma vez a nossa irmã Márcia. Louvado seja o nome do Senhor, pela unção que está sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua casa. Essa unção do Senhor que transbordou e que encheu também os nossos corações e as nossas casas nesta manhã de domingo. Deus te abençoe, minha irmã. Mais uma vez, Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, que te usa poderosamente para nos abençoar. Vamos passar agora para a Santa Ceia, e eu quero ministrar essa Santa Ceia lendo uma palavra que está no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém. O salmista Davi tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. E ele sabia que circunstância nenhuma, que adversidade nenhuma poderia tirar-lhe a paz por causa da intimidade que ele tinha com o Senhor. Nesta manhã, nós vamos celebrar a Santa Ceia, a uma mesa preparada para nós na presença dos nossos inimigos. Qualquer um dos nossos inimigos. Talvez o seu inimigo hoje seja a ansiedade, talvez o seu inimigo hoje seja o medo
essa Covid-19 que está se espalhando por aí. Talvez o seu inimigo hoje seja uma dificuldade financeira. A mesa está posta. O nosso cálice vai transbordar, independentemente dos inimigos que estão à nossa volta. Porque os nossos olhos não estão nas circunstâncias. Os nossos olhos estão no Senhor Jesus, que é o nosso pastor. É bem verdade que não nos faltam dificuldades, mas também o nosso pastor não falta. E o nosso cálice, mais uma vez, vai transbordar na presença do nosso pastor. Amém? A palavra diz que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu e deu graças. Ele partiu o pão, deu graças. Senhor, em nome de Jesus, eu te dou graças por esse pão que simboliza o corpo de Jesus que foi partido naquela cruz em nosso favor. Quando esse elemento, Senhor, esse pão que simboliza o corpo de Jesus, Senhor, entrar no nosso corpo, a virtude do Senhor que já está em nós se intensificará em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor nos deu de melhor que o Senhor tinha, o teu Filho amado Jesus, para que comendo simbolicamente o corpo de Jesus agora, a virtude do Senhor que está em nós nos traga paz, nos traga descanso, traga refrigério para as nossas almas. Nós comeremos em nome de Jesus. Amém? Vamos comer desse pão juntos, irmãos. Amém? A palavra diz que do mesmo modo, após ter ceado, o Senhor tomou o cálice e deu graças e disse: este cálice é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém? Vamos beber do cálice? Amém. Graças a Deus. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te bendigo por esta mesa que é um memorial do corpo de Jesus que foi dilacerado naquela cruz, do sangue de Jesus que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Senhor, todos nós agora, eu que estou aqui, e os meus irmãos que estão na casa dele participando dessa mesa, nós participamos dessa mesa em memória ao nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que esta mesa for posta, nós nos lembraremos do sacrifício de Jesus naquela cruz e da salvação que Ele alcançou para nós através do sacrifício dele naquela cruz. Senhor, eu te peço agora, Espírito Santo, que instrua os meus irmãos, que os levem a entenderem que estão participando da mesa do Senhor. É um ato simbólico, mas é um memorial, Senhor. Que nós bem sabemos que esse cálice não é o sangue de Jesus, nem esse pão é o corpo de Jesus, mas isto é um memorial, isto é uma alegoria, isto é uma lembrança que nos traz da memória do sangue de Jesus derramado naquela cruz e do corpo dele dilacerado em nosso favor. Que todas as vezes que nós participarmos dessa mesa, nós o façamos com reverência, com respeito, com temor e em santidade. Em memória do nome do Senhor Jesus. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que amou o mundo de tal maneira que deu ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, esta semana nós continuaremos
com a campanha de 52 semanas de oração, em que o Ministério Sal da Terra como um todo nos convocou para estarmos juntos, orando com eles. Esta semana nós continuaremos orando por um povo lá do Paquistão, que eu me esqueci o nome agora, um povo muçulmano, para que a palavra do Senhor, para que o Evangelho chegue até eles. No meio daquele povo é proibido ler o Evangelho, é proibido ler a Bíblia. Então que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, que haja luz no meio daquele povo, que a salvação do Senhor chegue até os muçulmanos do Paquistão. Orar pelos missionários que estão pelo mundo afora também, muitos deles expondo até a vida deles, colocando até a vida deles em risco por causa do Evangelho. Amém? Que os irmãos então se lembrem de estar orando por essas causas que eu coloquei aqui. Que os irmãos estejam orando também para que o Senhor desembarace os nossos caminhos em relação aos nossos cultos presenciais. A gente precisa de instalar energia elétrica naquele prédio. Eu estou encontrando muita dificuldade em relação à burocracia. Que os irmãos orem para que o Senhor desembarace os nossos caminhos, para que nós possamos, o quanto antes, estarmos reunidos e congregados presencialmente naquele lugar. Que o reino do Senhor vai chegar naquele lugar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero lembrar os irmãos também dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Lembrá-los que a conta, o número da nossa conta corrente no Banco do Brasil é 7870 e agência do Banco do Brasil 29181, Igreja Sal da Terra Martins. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Porque assim como nós clamamos no início desse culto, nós podemos perceber a presença do Espírito Santo em tudo que foi ministrado nesse culto, Senhor. Porque o Senhor é fiel, o Senhor nos ama, e o Senhor ouve o clamor e a oração do seu povo. Eu oro também agora, Senhor, por cada um desses que estão em casa nos ouvindo, por cada família a qual a Tua palavra está chegando nesta manhã. E eu te peço, Senhor, que a Tua unção que esteve conosco durante esse culto, que esteja no seio dessas famílias, no coração de cada um dessas famílias, Senhor. Que a Tua palavra possa alcançar o coração de todas as pessoas que a estão ouvindo agora e transformar a vida delas em nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra traga refrigério, traga descanso, traga paz para cada um de nós. E que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a vida de cada um desses que estão nos ouvindo nesta manhã, Senhor. E que todos nós tenhamos uma semana abençoada, cheinha da Tua presença, porque certamente na Tua presença a nossa semana será abençoada. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.